Uma interferência sua, Klaus, do VAR em tirar o título do Palmeiras num erro de arbitragem. Num erro do VAR. Cara, isso é um absurdo. E o que fizeram com o Palmeiras? Tiraram o título do Palmeiras pra mim. Porque se faz o pênalti e faz o gol... Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. E sim, até o Neto, que torce contra, declaradamente, é corintiano. Ele reconhece o erro gravíssimo que a arbitragem cometeu no jogo contra o Santos, no jogo contra o Flamengo, que está prejudicando demais o Palmeiras. A arbitragem ajuda, às vezes, alguns times, sim, mas o Palmeiras está sempre sendo prejudicado pela arbitragem depois daquele jogo contra o São Paulo. E ele compara o pênalti de sábado contra o Santos, aquele pênalti que deram no Arrascaeta contra o São Paulo, que não foi nada, você vai acompanhar aqui. Então sim, tanto o Neto quanto o Godoy, eles concordam que foi um prejuízo muito grande para o Palmeiras o que a CBF tem feito com esses juízes, que contra o Palmeiras não dá nada, nem suspensão. Agora, se errar a favor do Palmeiras, aí o Flamengo faz pressão e aí o cara é suspenso. Então, tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. E aí o Santos ganha o jogo, pra mim, de uma maneira muito errada. Me desculpe todo mundo. O Neymar jogou 90 minutos, jogou um futebol medíocre, daquilo que ele é, ficou legal, parabéns. Mas não dá o pênalti pra equipe do Palmeiras, no meu entendimento, do Godoy, que falou no apito final, do Veloso e o Souza eu já acho que não. Luiz Fabiani? Eu achei pênalti também. Pênalti também. Souza acha que não. E aí, o VAR não entra, ninguém entra. E aí vem aquilo que o Veloso chorando e dançando de uma maneira bonita no apartamento lá no Guarujá, com música, né, mostrando todo o mar, lá no Instagram. Os golfinhos. Mas foi antes ou depois, o amor? Do golfinho? O amor, foi antes ou depois? Foi depois. Depois. Aí, ele falou o seguinte, olha, em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras jogar com 9, mas esse jogo é de quem foi pro Mundial. Esse jogo é quem foi pro Mundial. Quem foi pro Mundial? Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo. Agora, quando você tem um time tão forte quanto o Palmeiras, e aí você não vence, aí vem o Flamengo, ganha de 5-1 do Sport, que já caiu. Qual é o entendimento do Palmeiras, para você, Veloso, que por sinal, para mim, pipocou, porque, pô, já tava com tudo. A verdade, o Palmeiras tava com as duas mãos, os dois pés no título, irmão. Tava, não sei o que vocês quatro pensam, e você que tá junto com a gente. É impressionante. Agora, eu vou perguntar primeiro pra você, Godoy. Vem aqui, Godoy. Pega aí o pênalti aí, que pro Souza não foi, né? E o Souza vai explicar o porquê. Pô, vamos lá, com quantos minutos estava na hora do Maurício fazer o gol? E o Souza? Segundo tempo, né? Segundo tempo. 0-0. 0-0 o jogo. 0-0. E aí, eu queria que você, Godoy, explicasse pra gente, no que você explicou ontem no apito final, em relação só... E esse aí, ó. Esse é o lance. E aí, o Klaus, parabéns, hein, Klaus? Você de Santa Bárbara do Oeste, hein? Você tirou o título do Palmeiras. Você deu o título pro Flamengo. 27 no segundo tempo. Você não dá um pênalti desse do Souza, que usa a perna direita, porque o lado esquerdo, que o Godoy, e eu fiquei pensando nisso, Godoy, o lado esquerdo, o Klaus tá vendo que não foi nada. Mas, do lado direito, tem o pontapé na coxa, no joelho, e ainda por cima, o Souza segura e puxa o Maurício, no meu ponto de vista. Eu queria que você explicasse para todo mundo que, por sinal, o Palmeiras foi prejudicado. Não foi a primeira vez. O Palmeiras já foi ajudado, como o Souza disse outro dia aqui, de 15 pontos. Lembra, Veloso? Você ficou bravo? Então vamos lá. Olha, Flamengo e Palmeiras, o Gustavo Gomes. Eu quero que você pegue o pênalti, Cascão. O que a gente mostrou ontem. Aí você pega o pênalti, ridiculamente, do De Arrascaeta no São Paulo. É uma coisa impressionante. Contra o Palmeiras também teve. E contra o Palmeiras também. No primeiro turno. E aí, o recado que foi dado pro Abate foi o que o Godoy disse ontem. Sabe qual foi o recado? Quando o Abate ele é suspenso no mesmo dia do jogo? Olha aqui, ó.
Se vocês fizerem isso com o Flamengo, irmão, vocês já viram o recado aí, não viram? É. Vocês viram o recado aí, né? Tanto aquele que vai dar o pênalti contra o Flamengo, ou o pênalti que é pro Flamengo. Então o recado foi dado. Não, só porque tá na minha cabeça aqui. Porque o Godoy falou isso ontem, falei, caramba, eu não pensei nisso. Porque o recado foi dado pro Abate. Então, olha o pênalti do São Paulo. Olha o pênalti do Flamengo. E pro Wilton também. Porque só que quando ele errou em favor do Flamengo e contra o Palmeiras... Ele não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Então, ele apitou o Corinthians e a equipe do esporte. Vitória. Aí, Godoy. Vitória. Antes do Luiz Fabiani, antes do Souza, antes do Veloso, eu queria que você explicasse, como um dos maiores árbitros desse país, e um dos grandes comentaristas, como o Simon é, como você, Paulo Sérgio de Oliveira, é. Além de você ser muito bom, Paulo Sérgio de Oliveira, você é gente boa. Você tem uma família bonita. Você tem uma família incrível lá em Cruzeiro. Da onde meu querido Adilson, que é o zagueiro que deixou o Oscar na reserva e é treinador do Sub-13. Ele falou que o jogador dele não pode falar nome feio. Então, Adilson, você vai perder todos os títulos. Essa geração não fala. E outra coisa, parabéns ao Santos, que foi campeão Sub-20, estava perdendo de 3-0 pro São Paulo, empatou 3-3 e ganhou nos pênaltis. O Santos arrebentou a boca do balão. O Godoy, para todo mundo que tá ali, para você, por que foi pênalti? Por que não foi pênalti? Por que o árbitro não deu? E por que o VAR não chamou? E outra coisa, vocês arregaçaram com o Campeonato Brasileiro, já deixando o Bruno Henrique jogar. E vou dar só uma parada aí. Quando vocês falam assim, ó, e aí é um pensamento meu, tá, Godoy, tá falando com o Veloso aqui, mas quando os outros jogadores ganharam dinheiro, né, em relação às apostas, né, e as bets sendo prejudicadas, o Bruno Henrique ele não ganhou dinheiro. Ele só informou. Então, se alguém informar para uma quadrilha para sequestrar o seu filho e matar o seu filho, o que acontece? O cara que informou, ele é o quê? Ele é pior para mim do que os... É pior. Tanto quanto. Tanto quanto. Aqueles que informam para assaltar uma casa, aqueles que informam para roubar um banco, não tem diferença nenhuma. Ele informou tudo aquilo que eu já mostrei aqui e se mexer o saco eu mostro de novo. Essa é a grande diferença para aqueles que escreveram isso e pensam assim. Mas continue pensando do jeito que você quiser. Porque o Bruno Henrique estar jogando ainda no Campeonato Brasileiro e fazendo gols é um dos maiores absurdos. E para você, Felipe Luiz, quando você disse que nós, que a imprensa, de uma forma geral, massacrou o Bruno Henrique, que ele não era culpado. Você é burro? Você é asno? Você é jumento, irmão? Meu irmão, ele foi culpado. Condenado, 12 jogos. Condenado a 100 mil reais. E 12 jogos. E 12 jogos. Só que depois tirou os 12 jogos. Só ficou... Você é burro? O que você é? Mas quer fazer média com a torcida do Flamengo. Voltando para aqui, Godoy, explica para todo mundo aí. Craque Neto, nós, que eu falo, todos nós, exceto o Klaus, todos nós estamos vendo o lance da mesma maneira, com os mesmos recursos, com a mesma tecnologia que está disponível para o VAR. O Klaus está vendo o lance do lado oposto, com um ângulo de visão muito bom e, não, na opinião dele, não aconteceu nada, porque ele não está vendo esta imagem, que essa é a imagem que a tecnologia usaria para salvar a arbitragem, para confirmar a interpretação de lance faltoso, porque o Souza não está vendo a bola. Aí vamos lá para o campo. O campo mostra que o Souza não está vendo a bola. No desespero de evitar que o jogador do Palmeiras faça o gol, o que ele faz fisicamente? Atrapalhar. Isso. Eu não estou vendo a bola, eu vou atrapalhar, porque se ele vai chutar, eu não vou deixar ele chutar, que é o objetivo quando ele coloca a perna direita na frente. Aí, ó. Para atrapalhar o chute, travar o chute. Isso aí. E aí, nesse movimento, o que ele faz? Olha lá, atinge a perna do Maurício, que ainda bate a bola no calcanhar dele, porque ele ia fazer o gol com tranquilidade. Ele é chapado esquerdo. E o abraço em cima, que é a maneira que ele falou, se eu cair, eu levo ele junto comigo e atrapalho. Aí ele usa o braço direito no corpo, o braço esquerdo. Aí eu queria te perguntar. E coloca o braço. Então, pro Klaus não aconteceu nada, lance que passa da bola, como o Veloso citou, que poderia fazer o gol. Esquece que poderia fazer o gol. A bola foi jogada ali onde os dois estão disputando espaço, a bola passa. O Maurício não tem condição de voltar. E o Souza conseguiu o objetivo dele. Qual era? Atrapalhar a ação do atacante.
Aí, quem poderia salvar, O VAR. ou salvar não, quem poderia informar, Klaus, você viu... Do lado direito? Você viu do lado... Não, você viu do lado esquerdo. Você não quer ver a imagem Do da lado linha direito, de fundo? que a gente está vendo aqui uma imagem que me Da linha de parece que fundo. ele faz a falta. Aí o Klaus vai lá, olha e decide. Não, foi ou não foi? Ó, Não é dele. continuo com a minha interpretação. Não há ação faltosa na jogada e por isso eu não vou marcar o pênalti. Mas ele teria visto essa imagem. Se ele quisesse continuar com essa interpretação, tudo bem. Mas ele deveria ter visto. E ao Guarizo não carregar o peso de que o Guarizo não chamou. Não, Klaus, a decisão é sua. Vem aqui dar uma olhada. Olha e decide. É o seguinte, Klaus, você e o Guarizo, vocês tiraram o título do Palmeiras. Vocês arregaçaram com o Palmeiras. Você, Klaus, você que é amiguinho aí, que todo mundo fala, amiguinho do Abel, que se dão bem, você quebrou o campeonato pro Flamengo. Pra você não foi pênalti por quê, Souza? A minha interpretação é parecida com a do Godoy. Ele tenta atrapalhar essa realidade, tenta bloquear o chute ali, ele não está vendo a bola. Me atrapalha, Souza. Não, ele atrapalha, mas assim, não é... Então, mas a partir do momento que ele atrapalha o jogador, como o Godoy explicou, não, você pode continuar com a sua opinião. Ele atrapalha, ele tira... Mas na opinião do Souza, ele atrapalha, mas não comete uma ação falta. faltosa. Para mim é isso. Para mim, a minha interpretação Você acha que ele não cometeu a falta? Não, acho que não. Acho que nem todo contato dentro da área é falta. Não pode ser faltoso qualquer contato dentro da área. Deixa eu te falar, Souza, mas o momento que você vai chutar uma bola, Sim. o cara te atrapalha, te dá um chute na coxa e te derruba. Mas a gente não é negócio de toureiro, que você vai pegar e vai deixar o cara Mas fazer quem o gol, disse que é de entendeu? toureiro, Souza? Mas com falta é falta. Não, falta pra é mim, falta. Pra mim não foi contato. Pra mim não tem contato faltoso. Pra mim. Tá bom. Pra mim não foi contato faltoso. Tem um contato ali, ele tenta bloquear, mas não é um contato faltoso. Pra mim. Por exemplo, o pênalti do De Arrascaeta. Pra mim- Tá aí, Cascão? Não, pra mim não foi. Não, só um segundo. Tem aí o pênalti. Eu já pedi pra vocês, eu quero o pênalti do Gustavo, eu quero o pênalti do De Arrascaeta, pra gente mostrar o quanto que... Aí é o seguinte, não é só o Palmeiras que é prejudicado, o Corinthians, todo mundo é. Agora, um lance como esse, como o Godoy explicou, olha aí, ó. Aonde foi falta aí, Godoy? Não, aí não tem falta, não. Aí o Arrascaeta se joga, aproveita que tem o contato físico Do Pablo Maia. do Pablo Maia e se joga. Mas não existe, por parte do Pablo Maia, uma ação faltosa. Foi pênalti pro Flamengo, Veloso, aí? Eu acho que foi. Tá bom. Esse eu acho que Pra foi. você? Pra mim não foi pênalti, Absolutamente nada. Pra você, Luiz Fabiano? Não vejo nada também. Mas não fez falta nenhuma. Mas nenhuma, nem embaixo nem em cima. Mas aí o Godoy falou uma coisa que a gente fazia. Eu, como atacante, que sempre fui, eu recuo. Atrasa Eu atraso a minha chegada. Você bateu aqui. Bateu e E caiu. ele não bate. Bate em cima. Peito. Absolutamente nada. Aí tem o pênalti que vocês não deram contra o Paulo. Olha aí, um gambá corintianaço, futuro presidente do Corinthians, falando isso, né, Bambu? É o seguinte, Bambu, você quer que é meu Bambu, né? É o seguinte, vamos lá, coloca aí o pênalti que não deu pro Palmeiras. Dá uma olhada. Qual é a diferença, Souza, desse lance... Pra você foi pênalti, não Esse foi? aí foi muito. Qual foi a diferença desse lance pro lance do Souza em relação ao Maurício? Isso não tem disputa de bola, né? Não tem disputa de bola. Há um empurrão nas O outro costas. também não. O outro também não, Ele senhor. não vai o disputar a outro tem. bola, ele vai só pra O derrubar o outro tem. Maurício. A bola não tá dominada com o Maurício. O Maurício vai chutar e Aí tenta também bloquear não, com a o perna Gomes direita. também Não, vai mas se aí tem o braço. Vamos lá, pra você, qual a diferença, Luiz Fabiani? Eu tive a impressão que os dois lances, eles são pênaltis intencionais. O Jorginho aí Mas não quis tenha fazer dúvida o pênalti. disso. E o Souza, você olha a expressão corporal dele. Pode falar, depois do Godoy. lance. Fabiane, deixa eu, aproveitando a tua colocação, a ação dos dois aí, do Jorginho e do Souza, é a de atrapalhar a ação do atacante. Eu vou atrapalhar. De que maneira? Um com a perna, o outro com a mão. A ação de raciocínio... É a intenção de fazer isso. A ação de raciocínio é essa. Não tem como eu disputar, eu vou atrapalhar. E atrapalha Exato. de maneira faltosa. O time do Luiz Fabiano que vai fazer aniversário semana que vem, Dia 24. dia 24, você já fez a festa ontem. Já comemorei Eu junto nunca com vi outro isso aí. amigo. É uma semana de festa. Uma semana. Não, mas ó, um amigo meu faz dia 14. A gente falou, vamos fazer Quem os que é dois aquele juntos. gordinho que tá do seu lado? É o Fábio Lázaro. Fábio Lázaro e o Setorista Bolo do Verde. Que ressuscitou. Então, setorista do Corinthians no UOL. Setorista do UOL, aí pra vocês corintianos, ele fez o Bolo Verde. Você tá de sacanagem, ô Fábio Lázaro?
Você também tá de sacanagem com o Corinthians? O bolo não fui eu que fiz. Você comeu? Também não. Tá certo, que bom. E aí? Prosseguindo, craque, eu tive a impressão, na realidade, que o Souza ele vai pro lance ciente que ele era o último homem, que saiu o gol e que ele veria o pênalti como mais vantajoso. Então, a percepção que eu tenho é que o próprio Souza sabe que fez o pênalti. Eu não sei se a gente tem essa imagem, mas logo depois do pênalti, a expressão facial dele, a expressão corporal dele é de... É muito pênalti, cara. Além de ser muito pênalti, eu respeito a opinião de quem não é, como o Souza tá falando, cara, ele coloca a perna direita pra cá, ele dá a alavanca e empurra ainda. É muito pênalti. Que aí ele não toca na bola, o Maurício ia fazer o gol, ó. Ele se prepara pra dar chapada. Pra dar chapada no contrapé do... Ah, vamos lá. O Maurício foi mal também, né? Por que você... Não foi pra mim. Dava pra ele atacar a Não, bola. mas como você sabe? Tendo espaço. Pra mim não dá. Deixa eu falar uma coisa pra você. A Eu bola fui tinha passado atacante. um pouco dele. Falar, eu fui atacante, então a bola tá vindo lá. E teve comentarista que falou isso aí, tá tudo certo. Aí, se ele antecipa, a bola passa ali. Ele tinha passado um pouco da Ele bola. já tinha passado um pouco da Dá pra ir bola. pra frente. Aí, ó, ele faria o gol. Mas aí, essa parte técnica não tem nada a ver com o pênalti. Tem, Godoy? Ele queria atacar a bola ou não? Eu aproveitei a fala do Veloso ontem, ele disse, né? Independentemente se ele passou da bola ou não, Não se importa. ele ia chapar ou não, que ele ia fazer o gol com o pé esquerdo, você tem que analisar a ação do defensor. Isso. Qual era o objetivo do defensor? Não deixar o atacante tocar na bola, fazer o gol. E tem uma outra coisa, você terá... E ação faltosa, né? Não, e você terá... Não, o objetivo do defensor era não deixar o atacante Isso, tocar. e E ele conseguiu. De que maneira? Faltosa ou não? De maneira faltosa. E você tem uma coisa, você comentar que ele deveria ir à frente, antecipar, isso é um comentário seu. Mas isso não tira a responsabilidade da falta que ele fez. Não dava. Por que você acha que não deu pênalti? Por que você acha que não deu... o VAR entrou, grande Wagner Fernando Veloso, que estava apaixonadinho no Guarujá. Ah, sempre, né? Agora, eu tenho uma opinião igual do Godoy. O Klaus estava vendo de um ângulo que não favorecia, mas se ele visse o que nós vimos, não tem como não dar pênalti. E por que Não eu tem tô... como não dar Desculpa, pênalti. Veloso, por que eu deixei você por último e quis o Godoy? Pra mostrar pra vocês que o gol do Santos foi aos 45. 45. Esse lance foi aos Não, foi 27. no acréscimo, foi 47. 27 minutos. 27 minutos. Uma interferência sua, Klaus, do VAR em tirar o título do Palmeiras num erro de arbitragem. Num erro do VAR. E que o Godoy sempre ensinou. Meu irmão, você tem o VAR. Pô, vai lá, olha. Cara, ele vai te ajudar, ó. Realmente não foi pênalti. Como o Souza tá falando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, você não ir, você não ter o auxílio, cara, isso é um absurdo. E o que fizeram com o Palmeiras? Tiraram o título do Palmeiras pra mim. Porque se faz o pênalti e faz o gol, e aí os palmeirenses, no jogo do São Paulo, que foi quanto? 3-2. Então, mas quanto que foi? Quanto estava o primeiro tempo? 2-0. 2-0. Lembra que eu falei, olha, e poderia ser o 3-0. E aí o que o São Palmeirense... Ah, mas não foi. Mas aí o Palmeiras arrebentou no segundo tempo. O jogo é 90 minutos. Mas se dá o pênalti pro Palmeiras, talvez o título não seria do Flamengo. E aconteceu isso. Mas quem diria que ele faria o pênalti? Veloso. Mas ninguém pode provar que seria ninguém pode, pênalti, seria gol. Mas tem que marcar, né? É, tem marcar. que- A gente só tem um jeito de a gente saber. Se marca o pênalti, o que aconteceu, e se o Klaus vê... Foi pênalti do São Paulo. Foi. Não foi? Você falou. Se o Klaus marca Pega o esse pênalti aí, Cascão. Se o Klaus marca esse pênalti aí, que foi muito claro na imagem, não dá pra ter dúvida na imagem. Tem a câmera dentro do gol. Dá pra ver a ação do Souza. Aí, ó, como que... Que isso, Dá pra ver a ação do Souza que é faltosa. Então, se ele vê o que nós estamos vendo, não tem como não marcar. O problema é assim, ele tá com uma visão que realmente está encoberta ali, porque o movimento foi do outro lado E o do Godoy Maurício. observou isso Do nitidamente. outro lado, ó. É, Com o pé do lado direito, e tem a alavanca em o cima. Veloso, e tem uma coisa, Godoy, você jogou bola, você é professor de educação física. Pô, mas aquele cara lá tá pra fazer o gol. Por que ele caiu, velho? Por que ele não fez o gol? Por que ele não fez o gol, esse cara ruim? Por que a bola passou debaixo da perna dele? E aí tem dois jogadores que vão ao chão. Ô, peraí, será que eu tô vendo um pênalti? Será que eu não vi a falta? E aí, gente, o que vocês estão vendo aí no VAR? Olha, vem aqui, porque do lado esquerdo não tem nenhuma ação. É, mas essa não divulgaram, né, o áudio. Não, até agora não. Essa não divulgaram. Até agora não, porque o Guarizo Divulgaram. não é pra ser do VAR, não é pra jogo ser de São nada, Paulo, fala a verdade. São Paulo fez uma pressão, saiu. E você, Klaus, o que você fez ontem, o que você fez pro Guarani, Guarani e Ponte Preta,
O que você fez lá no Moisés Zucarelli é um dos maiores absurdos. Em derby. Em derby. O que você fez ontem, isso é um absurdo. E o Godoy aqui, que é um dos maiores comentaristas, se não for o maior junto com o Simon e com o Paulo César, os três. Pô, peraí, mas o cara chutou, ele errou. Sabe que ele se jogou? Pra você não foi falta porque, de novo, Souzinha? A minha análise é a mesma que a do Godoy. Ele tenta bloquear ali, mas há contato, mas o contato pra mim não é faltoso. Nem todo contato pra mim dentro da área não é falta. Pra mim... Qual a diferença desse contato pro contato que o jogador do Palmeiras escorrega em relação ao pênalti pro São Paulo? Souza, tem aí, Cascão? O Ardome tá... Hoje é segunda-feira, hein? O Ardome tá... O Ardome desgraçado esse nosso aqui, cara. Cadê o Tocha, velho? O Tocha tá onde? Cadê o Tocha? Cadê a Tati? Cadê a turma pra ver onde tá o Ardome? Onde tá o Tocha? O Tocha deve estar lá em Maresia, lá no... Tá aí, eu falei com o Tocha agora. Ô Tocha, cadê o Ardome, Tocha? Você não é o nosso chefe? O Ardome nosso tá igual você, Tocha. Ô, brincadeira do Ardome, rapaz. E aí, Souza? Aí, do São Paulo, a diferença, há uma pancada, né, craque? Mesmo sem querer, né, há uma pancada, né? Aí, ó. E ali ainda é por querer. Qual a diferença desse lance? Olha a pancada na perna. A única diferença é que esse pênalti foi sem querer e o outro foi por querer. Exatamente. O cara quis fazer o pênalti. O outro quis fazer o pênalti. Pra mim, pênalti. esse aí é um pênalti sem querer que é pênalti. É pênalti. E aí o outro, o cara, o Souza quis... Na verdade, ele não quis fazer o pênalti. Ele quis impedir e fez a falta. Ele quis impedir do gol. Ele quis bloquear o chute. Não é isso a análise? Tem que ser essa ou não? Ele quis impedir o cara fazer o gol. E aí ele comete a falta. Ou não, como o Souza tá dizendo. Por favor, Souza. Pra mim, o contato do Souza, do outro Souza do Santos... Não... Achei até que era você. Não. Será que era o Souza? Não. Tava lá pra e tá mim, falando há um que não foi contato, pênalti? sim. Há um contato, sim. O Souza tenta bloquear com a perna direita, né? Até porque ele não tinha como bloquear com a perna esquerda, né? Então ele tenta bloquear. Há um contato, mas o contato pra mim não é faltoso. Lembra quando... Eu sou bom nisso, cara. Lembra quando o Abel Ferreira foi quietinho na coletiva, tudo. O que ele falou em relação a esse gol? Lembra ou não? Esse pênalti? Não, mas a bola estava longe. Sem querer, não tem nada a ver. Não. Você pode estar lá do outro lado, na outra área. O cara deu um soco, é pênalti, meu irmão. Ou não é isso que você me ensinou, Godoy? Não, é isso que a regra nos ensinou. E você me ensinou. Não importa, né, a disputa da bola. O importante é a bola estar em jogo. Isso. Para que a falta seja marcada. Para que exista falta, a bola precisa estar em jogo. Tipo assim, sabe quantas vezes fala, olha, pênalti lá no escanteio, que um dando... Não, a bola não está em jogo, você pode expulsar o jogador. Sim, a punição disciplinar ela pode acontecer com amarelo ou com vermelho, mas não tem como marcar a falta. Então vamos lá, qual a diferença, por exemplo, de um lance como esse, e aí de tudo que aconteceu foi abate, não foi? Ramon abate Abel. O que aconteceu com ele? Suspenso. Certo? O Hilton depois, nada. O Hilton depois, nada. Apitando O Rafael esse lance Claus, não vai acontecer com o Rafael Claus, com o Guarizo, um pênalti como esse pro Palmeiras, e o Santos não tem nada a ver com isso, tá? Daqui a pouco a gente vai falar do Santos, que jogou muito bem. Jogou muito bem. Primeiro tempo. No primeiro tempo, segundo tempo não. Qual a ideia, então, de não marcar um pênalti como esse, o Rafael Claus, do seu ponto de vista, Luiz Fabiano, Veloso e Godoy? Não, O que interfere isso? O Veloso tem levantado bastante essa bola, eu concordo sobre poder de bastidor dos clubes, enfim. E desde aquele jogo contra o do Flamengo, o Palmeiras e São Paulo, que teve a discussão do pênalti do Alan, todas as polêmicas de arbitragem estão sendo elevadas à 10ª potência por conta de um suposto favorecimento a um dos lados. Então, não, segura aí então o que você está falando. Vamos lá, qual foi o último lance que vocês que estão aí assistindo os donos da bola no Brasil inteiro, muito obrigado pela audiência de vocês todos, qual foi o último lance que alguém errou ou teve uma interpretação, como o lance do Gomes com o Jorginho, ou como o lance do Pablo Maia com o De Arrascaeta, ou como esse lance contra o Flamengo? Fala um lance só. Vocês todos aí de YouTube, vocês que editam tudo, qual foi o último lance que o Flamengo tenha sido prejudicado pela arbitragem em 34 rodadas? Fala um só, vai. É que todos os erros da arbitragem contra o Flamengo acabou ganhando. Então, qual foi o E erro? erra e prejudica para ver o que acontece. Sabe o que Prejudica pra acontece? ver o que acontece. O que aconteceu com o abate.
Sabe o que acontece? O cara não apita de novo. Ou é mentira minha, Veloso? Olha aí que se vai acontecer alguma coisa com o Klaus, ou se acontecer alguma coisa com o Wilton, porque parece que errar para um time do campeonato não acontece nada. Errar contra os outros, aí vai ter cobrança, vai ter punição, vai ser afastado. Agora, quem erra e favorece o Flamengo, não acontece nada. Aí, Godoy, você falou uma coisa importantíssima ontem no apito final, queria que você repetisse. Em relação ao recado que se dá quando no mesmo dia que o abate foi suspenso, porque o Casares ligou, todo mundo falou, ele foi suspenso. Qual o recado que se dá no seu entendimento? Tá, isso, esse momento é bem propício em relação às atitudes da arbitragem, atitudes de dirigentes de clubes, técnicos e principalmente da CBF. O árbitro não é nada da CBF, ele presta um serviço para a CBF se a CBF solicitar. Então a CBF não tem... E quando for profissional, vai... Não, a CBF não tem direito de falar... Mas quando for... Não, a CBF não tem direito, o presidente da CBF não tem direito de falar, está suspenso. Isso é assédio moral. Por que está suspenso? Eu não sou nada teu. Se você quer usar o meu serviço, você me escala. Não quer, não escala. Aí estão falando em profissionalização. Vamos profissionalizar. Profissionalizar vai resolver? Não vai resolver. Por quê? Porque no lance, no episódio do Abate Abel, o presidente da CBF imediatamente ignorou o presidente da comissão de arbitragem, o colegiado que cuida da arbitragem da CBF brasileira, e falou, está suspenso. Está suspenso. Mas por que está suspenso? Está suspenso. Por quê? Porque os dirigentes estão reclamando e está suspenso. Aí tivemos na sequência um erro grosseiro do Wilton Sampaio contra o Palmeiras. O presidente da CBF... O presidente da CBF... Favorecendo o Flamengo. O lance foi Palmeiras e Flamengo. O Flamengo foi favorecido. Tá, mas o erro foi prejudicial ao Palmeiras. Sim. Né? Teve reação, teve atitude? Não. Qual é a mensagem que a CBF passa publicamente? É isso aí, ó. Qual a mensagem que a CBF passa publicamente? Não, mas é exatamente isso. Se errar prejudicando ou interferindo contra o Flamengo, está suspenso. Se errar a favor do Flamengo, não está suspenso. Está tudo certo. Então, essa mensagem é que é ruim. Essa mensagem que é ruim. E o árbitro está sabendo disso. Pô, na dúvida, amparado pela regra, eu vou interpretar a favor, nunca contra. E aí tem uma coisa, e nesse lance... Está muito claro que o Godoy Não, é muito claro. É muito claro, mas isso aí não é agora, não é nessa rodada, não. Não, são vários. Faz tempo. Ó, e aí quando você pega um pênalti como esse, pro Palmeiras, né, 27 minutos, que nós 4 falamos que foi, o Souza falou que não. E aí, o Santos perdendo o jogo, pode cair... O que você acredita em quem? Qual é a arbitragem que você acredita? Qual é o VAR que você acredita? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, falando muito ainda sobre esse jogo, né, de sábado, né, cara, esse absurdo que estão fazendo com o Palmeiras. Cara, mais uma rodada roubada para o Flamengo. Cara, o Palmeiras vem sendo prejudicado, cara, rodada após rodada. Tudo depois daquele jogo contra o São Paulo, a gente concorda, foi pênalti do Alan? Sim. E aí criou-se essa narrativa, tem o pessoal até falando de 15 pontos, não sei de onde eles tiraram isso, que o Palmeiras ganhou 15 pontos da arbitragem. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, cadê? Mostra isso, prova. Agora, cara, um pênalti desse não marcado... Um pênalti daquele em cima do Gustavo Gomes, do Jorginho, não marcado, é um absurdo, cara. É um absurdo. Tá escancarado que a arbitragem quer dar esse título pro Flamengo, cara. Tá escancarado demais. Cada dia que vai passando, porque a gente perdeu pro Flamengo em casa, com pênalti também no Arrascaeta, né, cara? Meu irmão, triscou no Arrascaeta, é pênalti. Ele se joga e juiz, ó, cal. É coincidência, rapaziada? É coincidência no jogo do Flamengo o Sport sair na frente e aí o jogador, cara, intencionalmente, cara, ele fez 2 faltas na sequência para ser expulso. Intenção, mano, tá na cara ali. Então eles querem de qualquer jeito dar esse título pro Flamengo. E vem prejudicando na cara dura, na cara de pau o Palmeiras. Tanto que você vê o Neto
que é um anti, que torce contra o Palmeiras, mas ele reconhece, cara. Eu, como comentarista, eu não tenho como fechar os olhos pra isso aqui e falar que não foi pênalti. Não tem como ele fechar os olhos e falar que aquele lance no Gustavo Gomes não foi pênalti. Então, assim, fica muito claro o que a CBF, o que a arbitragem, o que o STJD, eles querem sim dar esse título pro Flamengo. Se até os corintianos, os gambás, igual ele falou, concordam que foi pênalti e o Palmeiras está sendo roubado, cara, não tem outro exemplo. Os corintianos, que é a rivalidade maior que a gente tem, reconhece que o Palmeiras está sendo roubado. Não tem como falar outra coisa. Entendeu? O Corinthians sempre seca. Os corintianos sempre secam o Palmeiras. E vice-versa. Agora, você vê ele saindo em defesa do Palmeiras, porque, cara, tá sendo difícil. Tá sendo difícil porque, cara, é uma vergonha que tá acontecendo na arbitragem. Contra tudo e contra todos, né? Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo aí até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like, que ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.